Tá tranquilo, professor? Tá dando pra ver de boa. Então, beleza, vou iniciar aqui a aula. E aqui o negócio é o seguinte, né? Vamos falar um pouco da política monetária atual e como isso está influenciando, né, a política monetária dos Estados Unidos está influenciando o Brasil aqui e como isso acaba afetando a nossa realidade hoje, né? Então, para iniciar, vamos começar por fora para depois trazer para dentro, porque muito das explicações que vêm dos Estados Unidos também vão servir para a gente aqui. Então, para explicar melhor, o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos chama FONC, né? Parece um grupo de funk. E aí, é, eles divulgam aqui as suas reuniões, né? Então, teve uma reunião em janeiro, teve uma em março, em abril, em torno de 40 dias o intervalo entre uma e outra. E aí, em algumas dessas reuniões, eles publicam esse material aqui, que é um material mais completo, né? Que eu vou abrir aqui para mostrar exatamente o que é. Para aqueles que ficarem curiosos, né, eu coloquei o link aí da fala do presidente do Fed, lá dos Estados Unidos, né, que é o Jeremy Powell. E aqui dá para, né, quem não souber inglês, dá para pôr aqui legendas e pedir aqui para traduzir, né, traduzir automaticamente. Acha aqui um português e vai dar para entender bem. E qualquer coisa também, se vocês quiserem ver o discurso em si, antes dessa página aqui, aqui tem o discurso dele. Então a gente clica aqui no PDF, né? Deixa eu já deixar esse outro aberto aqui também. E aqui está uma parte do discurso dele, né? Os principais tópicos, né? Esse aqui é o discurso dele. É um discurso, é um discurso que é curto, né? Normalmente ele fala bem objetivamente, fala, ó, nosso objetivo é cumprir o nosso papel de controlar a inflação ao melhor nível de emprego possível e depois ele dá os panoramas da conjuntura e as atitudes que eles estão tomando para manter esses objetivos em mente, né? E depois ele responde uma série de perguntas, né? Quem quiser ver completo, entra aqui no canal do Fed, né? É essa aqui, ó, FONC Press Conference, né? Então ele vai falar por 5 minutos, né? Vai mostrar alguns gráficos, inclusive esses gráficos aqui que a gente vai comentar. E depois ele responde pergunta de jornalistas, né? Tem um monte de jornalista que vai fazendo umas perguntas. E é engraçado ver que isso aqui acontece às 3 da tarde, né? E todo o mercado financeiro fica olhando para, né? Fica ouvindo essa conferência aqui. E dependendo do que o presidente do Fed aí responde, né? O mercado sobe ou o mercado desce, né? De acordo com a interpretação que se dá para aquilo que ele fala. Bom, mas beleza. Além do vídeo aqui, né, vamos então para a parte mais interessante aqui. Nesse material aqui, que é os Projection Materials, né, eles não saem toda reunião, né, então sai uma sim, outra não. E ele traz aqui um panorama um pouco mais completo, que é o que? Ele coloca aqui estimativas do PIB, que é esse GPD, GDP, né, do desemprego, né, a taxa de desemprego, e aqui a inflação e aqui o núcleo da inflação. Então ele pega isso aqui e vai projetando, né, as estimativas deles. Então ele fala aqui que, ó, atualmente eles estimam que o PIB vai subir lá nos Estados Unidos 5,9 e a projeção de junho era de 7, então assim, eles sabem que estão crescendo, mas a projeção já diminuiu um pouco, né? Já diminuiu 1,1%, ponto percentual, né? E também aqui o desemprego vai fechar o ano um pouco maior do que eles estavam esperando, né? Então, isso vai fazer o quê? Isso o mercado interpreta que a política de estímulos monetários vai continuar, né, para conseguir manter o desemprego um pouco melhor, né, uma taxa melhor de desemprego, e também para tentar manter o PIB num patamar mais elevado, né? Mesmo assim, as expectativas deles aqui, né, não sei se está dando para ler aqui,
Tá dando para ler aí? Agora ficou melhor, né? Tô com a tela grande aqui. Então, a grande preocupação do Fed em si é o seguinte: para combater os efeitos da pandemia, né, muitos governos, inclusive os Estados Unidos, eles rodaram a máquina de dinheiro ali. De certa maneira, eles é, compraram títulos públicos, então ele compra o título da pessoa e coloca mais dinheiro em circulação. Ele mantém a taxa de juros básica da economia entre um patamar de 0 e 0,25, o que faz o juros real ser negativo. Por quê? Porque ele quer evitar que as pessoas fiquem guardando dinheiro em casa e quer fazer com que as pessoas gastem mais dinheiro. Uma política monetária expansionista, né? Exatamente como a gente viu ali nas aulas anteriores. E aí, o mercado sempre fica com essa agonia aí de que será que esse tanto de dinheiro a mais que os Estados Unidos colocou na economia, que se não me engano aí é quase 7 trilhões de dólares, né? Só os Estados Unidos, né? Sem falar de União Europeia e de outros países, será que isso aí não vai gerar inflação? Essa é a grande preocupação. E aí o que está acontecendo é que sim, está gerando inflação, né? Então a gente vê aqui que o índice de inflação está aqui batendo 4,2%, né? A projeção anterior era 3,4%, então teve uma alta aqui, o que vai fazer com que eles se preocupem com a inflação e tomem medidas contracionistas antes do previsto, o que, por consequência, vai fazer com que a taxa de juros ou a quantidade de dinheiro disponível na economia americana diminua. Isso faz com que as empresas de tecnologia elas fiquem muito piores na sua alavancagem, porque todas as empresas tipo Facebook, Netflix, né, todas aquelas listadas na Nasdaq, elas têm por características terem uma alavancagem muito grande. O que significa isso? Que elas usam muito empréstimos, né, elas pegam muito dinheiro, capital de terceiros, para financiar suas operações. E quando a taxa básica de juros da economia sobe, essas empresas diminuem o seu valuation, né, o valor estimado para aquele negócio. E se diminui o valuation, a cota por ações, né, vai também o preço das ações vai diminuir. Então isso acontece um movimento em cadeia aí que vai prejudicar essas empresas com capital mais intensivo, que a gente diz. Então, o grande lance é o quê? Essa inflação, ela está preocupando o Banco Central o suficiente para ele fazer antes essa política aí de contracionista, né, a política monetária contracionista, porque isso significaria aumentar a taxa de juros ou diminuir a quantidade de moeda disponível na economia. Aí aqui a gente tem alguns dados, né, que o presidente do Fed apresentou ali na sua entrevista, né? Então aqui é a mudança real no PIB, né? Então todas as riquezas que eles que eles produzem dentro dos Estados Unidos. Aqui os dados que já aconteceram, né? Então o PIB aqui estava numa estimativa, ó, vemos aqui que essa reta aqui, vamos supor, é 2, né? Então ele cresceu um pouquinho mais de 2 aqui entre 2016 e 2019, aí teve a queda aqui do Covid, e o esperado é que agora a retomada esteja ali, ó, num patamar entre 5 e 6%, né? Com uma margem de erro aqui que são essas bandas, e que isso vá se suavizando ao longo dos anos, né? E no longo prazo, a estimativa deles é que a economia americana continue crescendo por volta ali dos 2%. Porque uma economia, né, isso é importante frisar, ela não precisa crescer 10% todo ano para ser um país super desenvolvido. Ela precisa crescer 1,5%, 2%, mas crescer todo ano. Se ela crescer dessa maneira, ela cresce de forma sustentável, sem inflação, e as pessoas conseguem ter uma distribuição de renda melhor, porque não pressiona os preços, não pressiona a inflação, e assim a gente consegue ter um desenvolvimento maior. Se o Brasil tivesse crescido uma média de 2%, né, desde 1900 até hoje, a gente seria maior do que os Estados Unidos, só para vocês terem noção, né? Isso é como se fosse juros compostos, né? É juros sobre juros, né? Crescimento sobre crescimento, no caso. Aqui as estimativas de desemprego,
né? Então, tivemos esse salto aqui em 2020 por conta da pandemia, né? E a estimativa aqui que estivesse até um pouco mais baixo, mas ainda está meio indefinido aqui, está entre 5% e 4%, né? E com o tempo eles esperam suavizar isso até 2023. Inclusive, 2023 é o ano em que a maioria dos membros do FONC estavam prevendo ali para começar a fazer as políticas de monetárias contracionistas. Por quê? Porque ele fez uma política monetária expansionista para combater esse problema aqui do desemprego e do PIB caindo. Então ele jogou mais dinheiro na economia, ele baixou a taxa de juros, né? Por quê? Para fazer com que as pessoas tivessem mais dinheiro, gastassem mais do comércio e assim retomassem as atividades econômicas. Só que tendo em vista que o remédio foi dado e o paciente foi curado, eles têm que retirar esses estímulos para justamente quando tiver uma outra crise ele ter condição de usar o remédio de novo. Senão ele fica usando o tempo todo e acontece que a inflação sai de controle e isso gera um problema, porque quando tiver uma outra crise, o governo não vai conseguir implementar as mesmas medidas para suavizar esses efeitos. Então aqui a inflação, né, que acabou dando um salto aqui, que para os níveis dos Estados Unidos é muito alto, né? Vocês podem ver aqui que de 2016 a 2020 estava ali perto de 2% e quando chegava a 3, os caras já estavam preocupadíssimos, né? E agora a expectativa deles é que chegue perto dos 4. Mas é importante frisar que o que o presidente do Fed falou, não só nessa última entrevista, mas nas últimas entrevistas que ele falou esse ano inteiro, é que a meta deles é o longo prazo, né? Então aqui ó, longer run, 2%, que eles vão conseguir fazer isso em 2023, né? Ali talvez em 2022 já atinja sua meta, né? Mas tem uma margem de erro muito maior ali em 2022. Então ele falou assim, ó, vou manter os estímulos, mesmo que a inflação suba um pouco, porque a nossa meta é lá na frente e a gente vai suavizando essa meta aí, né? E lá na frente a gente vai conseguir atingir nossos objetivos, né? E aí ele explica também os motivos da inflação, né? Que isso que é o mais importante, que a inflação está sendo afetada principalmente pelos semicondutores, né, e pelo preço do transporte de navio, porque os containers ficaram muito caros aí, principalmente depois daquele evento que rolou, onde um navio ficou atolado ali no canal de Suez, né, e isso gerou um efeito em cadeia, o que fez com que o preço do container saísse de um patamar de $2.000 para mais de $10.000, né? E o principal problema de todos é a questão dos semicondutores, que é o quê? Esses semicondutores eles são usados desde para fazer celulares, para fazer computadores, até para fazer carros e equipamentos mais sofisticados. E é uma indústria muito complexa, então eu não consigo construir várias empresas para compor um complexo industrial que faça semicondutores num curto prazo, o que seria, por exemplo, uns 5, 6 anos. Então, é um gargalo que hoje existe na indústria, que fez com que diminuísse a oferta de produtos industriais e isso afetasse o preço dos produtos, né? Vocês lembram lá da regrinha da oferta e da demanda, né? Se a demanda continuar igual, né? Ceteris paribus, né? Tudo mais constante, e a oferta dos produtos diminuir, o preço vai subir também. Então, isso que está causando inflação aqui, principalmente. Hoje a gente vê aqui que até no Brasil o preço dos carros usados subiu, né, no meio da pandemia aí. Por conta do quê? Por conta da falta de oferta de carros novos, né? Então, se você for na concessionária comprar um carro, né? Fui lá na BMW, falaram que tinha que esperar 6 meses para comprar um carro, então aí eu acabei nem comprando, né? Então vou ter que esperar um pouco mais, né, pessoal? E aqui, ó, esse aqui é um gráfico importante. O que que é esse gráfico aqui? Cada membro do FONC, ele fala aqui, né? Isso aqui é uma estimativa, né? Não é o que vai acontecer em si, mas é a visão de cada um. Eles falam assim, ó,
Onde que você acha que vai estar a taxa de juros dos Estados Unidos em 2020? Aí todo mundo concordou, ó, que vai estar entre 0 e 0,25, que é a taxa atual, né? Já está acabando o ano, então todo mundo já está unânime em relação a isso. Quanto que vai estar a taxa em 2022? Aí vocês podem ver que, ó, metade da turminha já fala que, ó, vai subir 0,25 ou até mais, 0,5%. Em 2023, já uma galera começa a falar que está mais alto. Então, ó, só tem um cara que fala assim, ó, vai ficar entre 0 e 0,25, que é como está hoje. Então, vocês podem ver que o consenso vai aumentando a taxa até ela chegar lá no longo prazo, num patamar ali de 2,5%. Né? Então, isso aqui mostra bastante o sentimento dos membros do FONC. Por que isso é importante? Se você, por exemplo, tiver olhando o gráfico do dólar ou das bolsas aí, né, do S&P, da Nasdaq, da Bovespa, da Europa, né, da DAX, e você sai esse relatório aqui e, por exemplo, a taxa não mudou. A taxa hoje é entre 0 e 0,25, que lá é uma banda, né? Mas, se o humor dos caras fala assim, ó, em 2023 tem muito mais nego aqui achando que vai estar em mais de 1% a taxa de juros. Isso já faz com que o mercado antecipe suas expectativas e faz com que haja um movimento, né, de retração das bolsas. Né? Então as bolsas vão cair, principalmente aquelas ligadas à tecnologia, como eu mencionei, mas também construtoras, empresas que dependem muito de crédito, então varejistas. Aqui no Brasil isso acontece bastante com as varejistas, porque muitas empresas que vendem no varejo, na verdade, são empresas financeiras, né, que nem a Casas Bahia. Ela ganha muito dinheiro com crédito, tanto quanto ela ganha com venda de produtos, né? Então essa é a parte mais interessante aqui desse relatório. E aqui tem as projeções também, comparados às projeções de setembro com junho, né, do PIB, da inflação e do desemprego, né? Então eles têm algumas estimativas aqui um pouco diferentes também. E de certa maneira é isso. Emily, tá ouvindo aí? Tem alguma pergunta? Professor, você falou bastante sobre política monetária expansionista e outras que visam segurar um pouquinho a questão de compra. Hoje, tipo, qual que é o cenário que a gente está vivendo economicamente, em termos de política monetária? Exatamente, vamos chegar nessa parte exatamente agora, para falar então do Brasil. A gente pega aqui um relatório que saiu também na decisão aqui de 21 de setembro, né, que foi próximo ali da decisão do Fed, né? O Fed aqui foi no mesmo dia, ó, 21 e 22, e aqui saiu a ata do Brasil também no mesmo dia. Eles alinharam essas datas de reunião aí para justamente, né, deixar tudo para acontecer no mesmo dia, né, para o Brasil seguir a dos Estados Unidos. Então vamos lá, o que está acontecendo no Brasil? Lá nos Estados Unidos a gente viu que a inflação está batendo nos produtos industriais, principalmente, mas que isso é um caso isolado e que os caras ainda, né, pretendem começar a subir os juros lá pelo ano que vem. Mas talvez em novembro eles já comecem ali também a cortar um pouco da grana que eles estão injetando, mas ainda continuando uma expansionista, mas diminuindo um pouco o ritmo, mais ou menos isso aí. E aqui a conjuntura do Brasil. Bom, isso aqui, pessoal, é a ata do Copom. Acho que eu já passei algumas delas aí para vocês, né, lá no começo, para tentar exemplificar como que a economia atinge as famílias aí, as pessoas, as decisões das pessoas. E aqui a gente tem a ata do Copom, que é o que a política de juros do Brasil, ela é feita quando o Comitê de Política Monetária, o Copom, se reúne, né, e tem lá o Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, e mais alguns secretários e alguns outros membros técnicos ali. Então eles decidem quanto que vai ficar a taxa de juros. Nessa reunião, que foi a última aqui em setembro, eles decidiram aqui o aumento de 1% e a taxa ficou em 6,25%, né? E eles já enfatizam que essa decisão é para tirar a neutralidade da política monetária. Quer dizer o quê? Que a inflação estava ali
por exemplo, 3%. Se a taxa de juros está 2%, quer dizer que é uma política expansionista, porque a taxa de juros está negativa, a taxa real. Então, quando ele começa a aumentar aqui e fala, ó, vou buscar uma taxa de juros maior do que a inflação para controlar a inflação justamente, né, quer dizer que ele já está pulando para o lado contracionista, né? Então ele está freando um pouco a economia, usando a taxa de juros para combater a inflação. E também ele vai justificar aqui que o PIB já está crescendo, então ó, a divulgação do segundo trimestre tem indicadores que mostram uma evolução positiva, né? Não é um negócio muito relevante, mas está crescendo, né? Um crescimento robusto, né? As expectativas ali da inflação, né? Ele vai falar que ó, é de 8,3% para esse ano e depois vai cair para 4,1% e depois vai alcançar a meta da inflação, que é ali 3,25%, né? Então ele fala, ó, igual aos Estados Unidos aqui, ó, vou dar uma derrapada aqui na curva até o final do ano que vem, mas depois eu volto com o carro nos trilhos aqui, né? E já voltamos para a estrada. Assim como nos Estados Unidos, eles culpam bastante a inflação por conta de bens industriais, por conta desse negócio dos semicondutores que eu mencionei. Eles também falam aqui que tem bastante restrição de oferta, né? Redirecionamento de demanda em direção de bens, né? E também a questão das commodities, né? Que é o principal fator que está influenciando aqui no Brasil, aliado ao problema do câmbio, né? Porque vejam bem, né? O maior exemplo disso é os preços dos combustíveis, né? Com essa política atual de preços da Petrobras, ela cobra em dólar. Acontece que nos últimos 12 meses, aí, a partir do fundo do poço que foi a crise, o preço do barril do petróleo tem subido a patamares que já se encontram ali em níveis pré-pandemia. Então, o barril de petróleo ele subiu e está hoje perto dos 80 dólares o barril. Só que o dólar subiu demais, né? O dólar em 2018 estava ali perto dos 3,50 e agora está 5,50. Então, o preço do combustível que chega ali na bomba, ele subiu por essas duas vias, tanto pelo dólar como pelo próprio preço do barril do petróleo, né? Então isso fez com que a inflação fosse muito pressionada, porque todos os produtos que a gente consome têm um componente de transporte. Então, principalmente ali, esses dois fatores estão aqui influenciando, e isso faz com que ele tenha que tomar uma decisão mais dura em relação ao combate da inflação. E o principal instrumento utilizado aqui no Brasil é a meta da taxa Selic, né? Então ele fala aqui também que isso é necessário para manter o PPC, né? Não confundam com PCC, paridade de poder de compra. E para explicar isso aqui é o seguinte: imagina que você vai comprar um Big Mac aqui no Brasil. Quanto está um Big Mac aí, Emily, no McDonald's hoje no Brasil? Boa pergunta, professor. Eu não sei, eu não como Mac. Vamos supor que esteja aí uns R$ 25. Para a gente manter um poder de paridade de compra, R$ 25 teria que comprar um Big Mac lá nos Estados Unidos, né? Considerando aí as variações na inflação e no câmbio, né? Essa é uma regrinha que se chama paridade de poder de câmbio. Inclusive eu falei do Big Mac porque existe um índice chamado índice Big Mac, que eles pegam o preço do Big Mac em vários países e comparam esse negócio de paridade de poder de compra, né? Então, o governo brasileiro ele tenta ajustar o poder de compra das pessoas para ter esse tipo de paridade. Nem sempre é possível, né? Muitas vezes isso acaba tendo distorções aí, como está tendo agora, como que o câmbio nosso tá muito alto, né? E isso aqui ele está numa estimativa, ó, de 3 semanas atrás, 4, e estava em 5,25, hoje está em 5,50 o câmbio, né? Então esse é um problema. Professor, você tocou na questão do petróleo, né? Isso. Você falou, tipo, isso aí influencia muito na questão do combustível e várias outras coisas. Esses dias eu fui abastecer o carro
e a gasolina tava 5,79 e eu fui abastecer o carro ontem, tipo, isso com uma diferença de 4 dias no máximo. E a gasolina já estava em 5,94. Aí o Francis estava conversando comigo, ele falou, vixe, pode ficar tranquila, ironicamente, né, no caso, porque isso daí vai passar de R$ 6 tranquilamente. E eu queria saber, assim, professor, o que você acha, tipo, em que momento você vai estabilizar? Por enquanto, o que eu percebo aumenta mesmo do preço do combustível, né, e não uma diminuição desses valores. Mas até quanto, mais ou menos, você acha que pode chegar aí até o final desse ano? Bom, se eu não tem como saber, né, Emily? É, Porque isso depende de muitos fatores, né? Por exemplo, o preço em si do barril. O preço do barril ele está alto porque as economias estão aquecidas, certo? Lá por 2022, ali meados de começo de 23, é esperado que esse ritmo de crescimento ele vá se estabilizando, ele vai diminuindo, certo? Porque a gente hoje está crescendo muito do que não cresceu nos anos anteriores. Então, assim, não acho que o barril de petróleo vai também aumentar a patamar de US$ 100 o barril tão cedo, né? Porque também o que influencia o preço do petróleo não é só oferta e demanda, né? Na verdade, é mais oferta, porque o preço do barril do petróleo é muito controlado pela OPEP e pela Rússia. Inclusive, a OPEP tinha se reunido algumas semanas atrás aí, concordado em falar assim, ó, não vamos diminuir, vamos diminuir um pouco a produção para aumentar o preço. E aí quem salvou o planeta de uma inflação pior foi a Rússia, que falou assim, ó, vou aumentar um pouco minha produção aqui, já que o preço está bom para mim. Então deu uma equilibrada nessa questão. Então assim, a gente vê hoje também a questão da China desacelerando, inclusive uma das coisas que há se comentar aqui na parte C desse negócio aqui, nessa parte aqui, né, uma das preocupações que a China está desacelerando, e isso pode diminuir a demanda por petróleo, pode fazer o barril de petróleo abaixar. Então temos esse ponto em relação ao próprio barril de petróleo. Porém, o outro ponto é em relação ao dólar, né? A gente tem que ter uma expectativa de que o dólar volte a patamares ali abaixo de R$ 5 pelo menos, né? Para pelo menos dar um alívio. Mas eu já, assim, olhando minha bola de cristal aqui, eu já acho muito difícil chegar num patamar de 3,50 como estava no começo de 2018, porque existe um fenômeno chamado overshooting, que quando uma economia sofre um choque externo, o câmbio ele vai subir e aí até as coisas se normalizarem, ele não vai conseguir voltar ao patamar que ele estava antes. Isso vai ser um prejuízo no poder de compra nosso, né? Vai deixar a nossa economia mais fragilizada, de certa maneira, né? E vai fazer a gente favorecer mais as exportações do que as importações, né? Então, assim, e a questão ainda do dólar é, também é afetada às vezes por coisas que o Bolsonaro falou, né? Quando ele falou de intervir na Petrobras, né, quando ele ameaçou dar um golpe de Estado lá no 7 de setembro, né, isso aí tudo afetou o dólar, né, e assim, para o investidor estrangeiro, estar investindo no Brasil já é um risco. Então ele que está vendo de fora toda a situação ali, ele fica com mais receio, pode diminuir o tanto de dólar que ele colocaria no país e pode fazer com que o dólar fique num patamar mais elevado. Aí os preços aqui vão começar a se ajustar, porque a gente vai ver uma inflação aí esse ano aí perto de 10%, né? Isso pode contaminar a inflação do ano que vem também por inércia. E o que vai acontecer é que todos os preços das coisas vão subir. Quem consegue repassar o preço da inflação para frente vai passar, então quem consegue se defender primeiro da inflação vai passando. E aí, com certeza, daqui uns 3 4 anos, a gente vai ver umas greves aí de servidores públicos querendo reajuste, porque perderam poder de compra de, de 3 anos sem correção, mais uns tantos que estavam ali devendo, né? E assim vai a vida no Brasil, né? E assim que segue. É um ciclo Então, professor, eterno. até uma coisa que eu ia te perguntar, né? Quando você falou sobre a questão
do atual presidente. Eu ia te perguntar o quanto a questão da postura dele afeta, né? Ah, Eu, sim, agora que eu estou aprendendo minimamente, sim, tenho que me empenhar mais, claro, pesquisar algumas coisas por conta, agora que eu estou tendo um contato com as questões bom, afeta, sim, algumas de baboseiras que ele fala, assim como outros presidentes já falaram besteira também, né? Mas algumas coisas que ele fala, assim, acaba passando batido, que o mercado já tá cagando para algumas coisas que não tem muita relevância, mas outras, assim, a gente pode citar ali que ele podia ter aproveitado essa viagem para Nova York para ter feito acordos comerciais, encontros que beneficiassem o país. E isso acabou não acontecendo, né? Então, deixar de fazer também é um prejuízo em relação ao custo de oportunidade, mas o principal ator aí do governo é o ministro Paulo Guedes, né, onde o mercado deposita toda a sua confiança. E a política econômica que ele fez não está ali muito preocupada à primeira vista em controlar o câmbio, o que daria um fôlego enorme para a inflação e que poderia fazer com que a gente não precisasse subir tanto a taxa de juros e que faria a economia ter mais crédito para ter uma retomada mais saudável dessa crise econômica, né? Então, assim, acaba influenciando, claro, né? Mas não podemos dar todos os créditos a ele, mas é um fator preocupante, né? Por exemplo, o dia que ele falou aquelas besteiras lá no 7 de setembro, na quarta-feira a bolsa amanheceu com um gap de baixa, o dólar já estava subindo pra caramba, né? Até que ele divulgasse a cartinha ali no meio da tarde, o negócio estava indo tudo pro buraco, né? Porque o cara que está investindo aqui, se ele vê que pode assumir um governo ditatorial que ditadura em si é prejudicial para o país, porque tem muito fundo de investimento, tem muitas empresas que não vão investir em países que têm uma ditadura, né? E isso, esse medo, né, dessa confusão toda, confusão significa falta de estabilidade, que significa que eu não vou ter capacidade de prever meus riscos adequadamente e daí o capital sai fora. Isso vale para qualquer país, né? Se qualquer país tiver coisas que você tenha mais incertezas, quanto mais incertezas, mais a minha dificuldade de mensurar riscos, mais eu vou evitar esse tipo de investimento, né? Ou eu vou cobrar uma taxa muito cara para poder entrar. Então esse é o grande problema. Entendi. E assim, É, porque, só tipo, para terminar, na questão governamental, inclusive uma última coisa que eu ia falar aqui, né? Já falei da China, já falei do câmbio do dólar. Além das commodities, é uma coisa que pressiona aqui o nosso crescimento, né, e que afasta dólar aqui do país, né, o que faria com que os preços ficassem mais contidos, é a questão do risco fiscal chamado, né, que é o quê? A, a chance do governo estourar o seu orçamento ou gastar mais do que deveria, né? Então, se o Bolsonaro falar assim, ó, eu vou fazer um Bolsa Família maior, só que eu vou tirar dinheiro do precatório. Aí os caras falam, o quê? Precatório? O que é precatório? Precatório é uma dívida que o governo já perdeu, um compromisso que ele já tem que pagar. Aí ele falou, vou parcelar isso aí, pagar depois e vou usar o dinheiro que tem agora para... Isso aí é uma pedalada fiscal, com outro nome, né? Então, assim, aí já tem esse risco aí de onde tirar o dinheiro. Isso traz incerteza, que traz todas as coisas que eu falei anteriormente também. Entendeu? Então, assim, é um movimento em cadeia. O que a gente precisaria é mostrar bons resultados fiscais, ou seja, que a economia está crescendo a arrecadação, né? Que não tem instabilidade. Só por isso já seria um grande passo, já teria uma pressão menor na inflação. Mas pode falar agora aí. tipo, uma coisa que eu observei, posso estar, eu acredito que também seja reflexo de outras gestões, né? Ou não, não sei. Mas desde que o atual presidente, por exemplo, assumiu, a gente vê altas de preços em muitas coisas, especialmente em, tipo, mercado, né? E coisas que a gente pagava muito menos, a gente está pagando, tipo, um valor absurdo, pelo menos para mim, é muito alto os valores Sim, que a é que gente isso aconteceu mais nesse gastou. período
da principalmente pandemia, né? depois da Covid, né? Porque o dólar explodiu e o dólar contamina o preço das commodities. O que que é commodity? Soja, milho, petróleo, minério de ferro, né? Ouro, qualquer outra, monte de outras coisas ali, né? Café, que ficou mais caro também. Então, boi, carne, né? Por isso que a carne tá cara pra caramba, né? No governo anterior do Temer, e da Dilma, né? Principalmente no a Dilma, quando ela saiu, ela deixou uma inflação ali perto de 10% também. Por conta do quê? De instabilidade, que fez com que o dólar subisse e contaminasse os preços, né? Essa mesma discussão. Quando o Temer assumiu, por outro lado, ele aumentou a taxa de juros ali para perto de 14%, o desemprego aumentou bastante, a economia não cresceu muito, acho que foi perto de 1%, só que como o desemprego estava muito alto, e a Selic também estava muito alta, ele conseguiu deixar a inflação em 3%. Mas a custo de quê? A custo de 15 milhões de pessoas desempregadas. Quando o Bolsonaro assumiu, ele estava crescendo um pouco, mas estava crescendo com uma inflação bem controlada. Aí a inflação acabou com as esperanças dele de controlar isso aí, porque teve esse reflexo muito grande no dólar, né, principalmente. Então esse é o grande problema. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Aí para finalizar, eu vou mostrar aqui o Boletim Focus. Já ouviu falar disso aí, Emily? Boletim Focus. Não, professor. Isso aqui é uma pesquisa que o Banco Central do Brasil faz com pessoas do mercado, se não me engano ali, não lembro quantas pessoas que eram, mas em torno de umas 70, 60 pessoas que são relevantes ali no mercado, e eles perguntam: quanto você acha que vai estar o PIB, quanto vai estar a inflação, quanto vai estar isso, aquilo. E eles fazem suas projeções, né? Você vê que é bem parecido com aquela do Fed aqui, né? Então, aqui a gente tem, só que tem mais indicadores, né? Então, ao invés de como essa tabelinha, só que tem 3 indicadores aqui, né? A gente tem um pouco mais. A gente ainda coloca aqui setor externo, né? Então, conta corrente, balanço comercial e investimentos diretos no país, para mostrar o quanto de dinheiro está entrando e saindo do país, né? Em relação a dólar. A questão da dívida líquida do setor público em relação ao PIB, o resultado primário e o resultado nominal, né? Vocês lembram o que é resultado primário e nominal, que a gente já passou numa aulinha aí, né? Aqui a contas externas, balança comercial, importação menos exportações. Conta corrente envolve remessa de lucros para matrizes, então essa conta que sempre foi historicamente negativa para o Brasil. Investimento direto no país é quando uma empresa compra equipamentos, terrenos, máquinas, faz investimentos para produzir aqui no Brasil. Se a gente vê aqui a projeção do IPCA, né, há 4 semanas atrás eles falavam que era 8,35, mas já está em 8,69. Com certeza até o final do ano isso aqui vai estar perto de 10%. O PIB, né, tá diminuindo constantemente as projeções, então aqui as projeções, ó. Cada linha é um ano, né? Então a linha azul é esse aqui, né? A projeção do PIB, a linha vermelha é essa de baixo e a linha amarela é essa aqui e assim por diante. Então aqui as projeções do PIB para como vai fechar o PIB, né, no final do ano. Então vocês podem ver que aqui teve um crescimento ali, né, em maio, só que chegou ali em agosto, só começou a diminuir. Então a galera já está moderando aqui as expectativas do crescimento do PIB. Na questão aqui do câmbio, né, estimativa antes é que o câmbio ficasse ali perto dos R$ 5, agora já está subindo de novo, né? Pode ser que chegue ali perto dos 5,50 até o final do ano, né? Que é o patamar que já está, eu acho que pode muito ficar por ali. Ainda mais se os Estados Unidos começar a ter inflação e tiver que subir juros, aí o Brasil tem que subir mais os juros ainda, né? Para fazer valer o risco de investir no Brasil. E isso vai fazer com que a gente diminua o nosso orçamento para investimentos no próprio país, né? Diminua os investimentos do setor privado
e a nossa economia vai crescer menos por conta disso. Aí, por conta de um fraco crescimento, também vai ter mais inflação, vai ter menos, menos dólar aqui, então o câmbio vai ficar mais caro. Então a gente tem que torcer para a inflação nos Estados Unidos ficar bem contida, para que haja desemprego lá ainda, porque se acabar o desemprego lá, eles vão cortar os estímulos e a gente vai ser afetado aqui também. Então esse é um problema muito importante a se falar. Aqui já estão projetando a Selic às 8,25, né? Porque nessa ata que o Copom também falou que ele vai manter o ritmo de crescimento da Selic por 1% e já teve e vai ter mais duas reuniões ainda, então os caras já esperam que vai ser 8,25, mas que ano que vem ainda vai subir, ó. Tô achando que vai ser 8,75, eu acho que vai ser bem mais. Ainda mais se os Estados Unidos começar a subir os juros lá. Né? O que tá bom aqui é a questão da balança comercial, porque o dólar tá caríssimo, então favorece as exportações e desfavorece as importações. E a questão da nossa dívida pública, né? Que agora a gente está tendo aqui é, resultados primários negativos, né? Então, se somar tudo que o governo arrecadou e o que ele gastou, ele está tendo um déficit, né? Primário e nominal. O nominal já é esperado, porque ele fica rolando a dívida, né? Passando para frente, ele nunca vai conseguir pagar o principal. Mas o problema é o primário, né? Enquanto a gente não estabilizar aqui, a gente não gera confiança suficiente para entrar dólar aqui entre investimento direto e conta corrente e faz com que o dólar fique alto, que influencia a inflação, que influencia o PIB também, né? Por consequência. Por último aqui o IPCA e o IGPM, né? O IGPM, ele é um índice que é mais contaminado pelo dólar. É por isso que ele subiu 30% no começo do ano, né? Por isso que ele tá tão alto agora, tá expectativa aqui de 17,5%, altíssimo, né? Então, imaginar que o preço dos aluguéis são reajustados por esse índice, né? Então, é bem preocupante, né? O governo tem que acelerar mesmo a taxa É isso que eu ia Selic. perguntar, professor, do aluguel, se era regulado por esse índice aí. A maioria dos contratos é por IGPM, mas assim, depende da situação, né? Nem todo mundo está conseguindo repassar esse ajuste. Muitas pessoas estão acabando usando o IPCA, mas isso é uma bomba que vai explodir uma hora, né? Porque está na maioria dos contratos de IPM, então a economia vai todo mundo aumentando seus preços. Quem vai perder? Quem for o cara assalariado que não tem como subir seu salário, nem reivindicar aumento salarial no curto prazo, né? É esses que pagam a conta. Por isso que a gente destaca que o problema da inflação é a má distribuição de renda. E aqui o IPCA, né, administrados, né, que conta, administrados é o quê? O que são os preços administrados? É energia, gás, gasolina, tudo aquilo que tem o dedo do governo ali como regulador. Então tá ali batendo 13%, que é muito alto também. Isso vai acabar afetando aqui os índices de preço também. Então é isso. Acho que já deu para resumir bem aqui uma conjuntura atual. Acredito que muita gente vai assistir a aula e vai ter dúvidas também, mas podem mandar, a Emily também, se tiver dúvidas mais para frente, pode mandar também ali no grupo ou pode mandar pelo Whats. E aí, se tem mais alguma dúvida aí, Emily? Queria comentar mais alguma coisa? Não, não, professor, tranquilo. Então, beleza. Então, obrigado aí pela presença, Emily. E até a próxima aula aí a todos. Tamo